Um veículo está estacionado sem uma das placas de identificação. Ele poderá ser autuado e removido pelo órgão de trânsito? Então, é sobre esse tema que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativando o sininho de notificações aqui embaixo. Sempre que sair um novo conteúdo aqui, você é avisado e assim você não perde nada que a UniCFC traz para você aqui. Então, vamos ingressar aqui no nosso tema do vídeo de hoje. Então, veja só. O veículo estacionado, será que ele tendo algum tipo de irregularidade, como, por exemplo, a placa de identificação, uma das placas ele não possui, estará cometendo infração? Vai ter a remoção do veículo? Tá? Esse é um tema que foi sugerido pela Cristina, que ela trouxe um caso como esse, né, de um veículo, um automóvel, uma motocicleta, que está estacionado em local permitido. Então a gente não vai tratar aqui de uma situação de estacionamento em local proibido, que aí por si só já configura infração, mas não, um veículo está no local adequado, permitido, porém ele está sem uma das placas de identificação. Será que vai ser removido? Será que terá uma autuação? Né? Comete infração ou não? Então esse tema é muito interessante, ele engloba não apenas essa situação específica, mas também outras situações semelhantes em que o veículo está estacionado no local e comete ou não, né, que é essa questão que a gente vai ver aqui, comete ou não infração de trânsito por causa disso. Então, vamos entender que o nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê uma identificação externa obrigatória para os veículos, lá no artigo 115 do Código de Trânsito, feita através das placas de identificação veicular. A ausência de uma ou de ambas as placas é uma infração de trânsito que está lá no artigo 230, inciso 4 do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Inclusive, da infração a gente vai ver na sequência. Então, veja, existe aí uma necessidade da placa. Só para nós deixar isso alinhavado aqui para quem está vendo o vídeo, que realmente não se pode transitar sem placa de identificação, certo? E aí, eu trago o conceito do anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro sobre circulação, que eu acredito que vai auxiliar na compreensão aqui do tema. Veja que lá está colocado que a circulação é a movimentação de pessoas, animais e veículos em deslocamento, conduzidos ou não, em vias públicas ou privadas, abertas ao público e de uso coletivo. Inclusive, essa é uma conceituação relativamente nova, que foi incluído no Código de Trânsito em 2021, através da Lei 14.229. Então veja que está dizendo da circulação como sendo justamente esse deslocamento dos veículos. O estacionamento é um conceito mais antigo, que já está no Código desde a sua origem, coloca-se lá como a imobilização de veículos por tempo superior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros. Então veja, como a pergunta trata justamente de um veículo estar estacionado, eu trago aqui o conceito de estacionamento para a gente entender que o veículo está ali no local adequado, está ali há mais tempo imobilizado do que necessário para embarque e desembarque, então ele está necessariamente estacionado. Porque nós temos diferenças entre estacionamento, parada, operação de carga e descarga e interrupção de marcha. Inclusive, nós já fizemos um vídeo específico só sobre esses conceitos aqui no canal. Tá? Então dá uma conferidinha aqui que ele vai ajudar você a compreender plenamente esses conceitos de imobilização. Então, precisa o veículo ser flagrado em movimento nas infrações que usam o verbo conduzir? Porque o artigo 230 diz conduzir o veículo, e aí o inciso 4, sem qualquer uma das placas de identificação. Então veja que o verbo utilizado é de conduzir. O condutor é aquele que conduz um veículo automotor, que está sob o controle daquele objeto, daquele veículo. Né? Então aqui é infração de trânsito justamente pela ausência da placa, inclusive gravíssima, com penalidade de multa e remoção do veículo é a medida administrativa. E aí esse ponto é importante, nós vamos conversar até o final do vídeo, vamos entender se esse veículo pode ou não ser removido. Então, será que comete infração? Antes de nós chegarmos na remoção do veículo, primeiro nós temos que identificar se é infração o fato do veículo estar sem uma placa estacionado em um local. Veja, ele não está em circulação, no sentido de ter sido visto em movimento, em deslocamento. Ele está imobilizado, um estacionamento em local permitido, porém sem a placa. A resposta sobre isso nós vamos encontrar, e é muito importante esse ponto, na Resolução 985 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Essa resolução eu sempre trago aqui nos vídeos porque ela trata do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que traz as diretrizes e as orientações para os agentes fiscalizadores, para os julgadores e para toda a sociedade que quer conhecer em relação à fiscalização de trânsito. E lá eu trago um enxerto, recortei ali do Manual Brasileiro, para que você veja claramente qual é a posição do CONTRAN e, consequentemente, a posição obrigatória de todos os órgãos de trânsito, que as infrações que contenham em seu tipo infracional os verbos conduzir, dirigir, transitar e circular, né, e suas variações,
implicam necessariamente que o veículo esteja em movimento. Olha o que o CONTRAN trouxe aqui, muito importante. Se lá, no artigo 230, nós temos a infração de conduzir o veículo, e aí inciso 4, sem uma das placas ou qualquer das placas de identificação, a infração só vai acontecer se o veículo for flagrado em movimento, que o veículo esteja em movimento. Se o agente de trânsito está passando pelo local, visualiza um veículo sem a placa de identificação, mas ele está ali estacionado, inclusive estacionado no local devido, ok. Porém, sem uma placa, ele não pode fazer a autuação pela infração de trânsito. Consequentemente, também não vai poder fazer a remoção do veículo. E aí você pode estar se perguntando, bom, mas a pessoa está com o veículo ali, o veículo está ali porque alguma pessoa levou esse veículo ali. Né? O veículo não vai sair andando, transitando sozinho. Sim, é verdade. Entretanto, como que o agente de trânsito pode ter a materialidade, né, e o manual brasileiro também trata sobre isso, na necessidade de uma materialidade para ter a configuração da infração, né, especialmente falando no caso de sinistro de trânsito, mas a gente pode fazer uma analogia de que é importante que o agente de trânsito tenha todos os elementos de convicção que possam fazer com que ele entenda realmente que houve ocorrência da infração. Como que ele pode garantir que aquele veículo foi transitado sem a placa até ali? Ele pode ter chegado com a placa e a placa ter sido retirada. Ele pode ter sido levado por um outro veículo, por um guincho, por exemplo, e abandonado ali. Então ele não transitou. Como que é possível, né, não transitou com a placa dessa forma? Então como é possível fazer a autuação? Né? Então, para evitar abusos, excessos e responsabilizar de forma injusta uma pessoa que não cometeu uma infração, já que o legislador ele trouxe o verbo conduzir, e como a gente está vendo aqui, a condução exige que você tenha realmente a necessidade implica necessariamente que o veículo esteja em movimento, então não cabe autuação, consequentemente não cabe remoção do veículo. Tá? Mas então, eu trago aqui ainda para nós entendermos. Se nós pararmos por aqui a explicação, está resolvido a dúvida da Cristina e a dúvida que você está sanando aqui agora. Entretanto, é importante também ficar atento com um aspecto que eu quero trazer aqui para vocês, para trazer um elemento a mais para o vídeo, especialmente para quem não é familiarizado ainda com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Talvez você apenas está aí, caiu aqui no vídeo, caiu no canal, justamente para sanar essa dúvida. Vou trazer um aspecto que é importante que todas as pessoas, todos os condutores, profissionais do trânsito conheçam. Tá? Então, eu vou falar para vocês aqui sobre o Manual Brasileiro, no que ele refere-se à chamada boa ordem administrativa. E aí você vai entender por que eu estou trazendo isso aqui. Tá? O artigo 271 do Código de Trânsito, que trata da remoção do veículo, que é uma medida administrativa adotada em regra no momento da abordagem, né, diz ali que o veículo será removido nos casos previstos nesse código para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente com circunscrição sobre a via. Nós vimos que está lá como medida administrativa no artigo 230, inciso 4, a remoção do veículo. Bom, mas nós vimos também que não há infração de trânsito o fato do veículo estar sem placa. Mas será que em hipótese nenhuma haverá remoção? Então, nós vamos entender o posicionamento do Conselho Nacional de Trânsito aqui, que trata sobre o tema. Então, acompanha comigo, eu vou abrir aqui e mostrar para você o Manual Brasileiro nesse aspecto. Vamos lá. Bom, eu estou aqui com o Manual Brasileiro aberto para vocês. Tá? Lá na parte geral dele, nós temos justamente tratando da remoção do veículo. Nós temos que a remoção do veículo tem por finalidade restabelecer as condições de segurança e fluidez da via ou garantir a boa ordem administrativa. Note que eu sublinhei aqui, destaquei boa ordem administrativa, porque é esse ponto que eu quero destacar aqui. Vamos ver lá então, na sequência, o que vai se tratar sobre isso. Tá? O CONTRAN, nessa posição de órgão regulamentador, de órgão que explicita o que está no Código de Trânsito, coloca como o Código de Trânsito é uma lei administrativa, é cheio de lacunas, então o CONTRAN vem e, digamos, tapa essas lacunas, trata dos procedimentos, explica como que as coisas vão funcionar. Então, nós temos lá ele trazendo que o veículo será removido ao depósito em seguintes casos. E ele traz as situações ali. A função da aula aqui não é explicar a remoção do veículo, para isso aí nós precisaríamos de um vídeo inteiro para você entender plenamente todos os incisos lá do artigo 271, né, todos os parágrafos do 271, todos os incisos aqui também. Mas eu quero destacar aqui, ó, veja que o CONTRAN diz que a remoção do veículo pode ser feita, sim, quando necessária a boa ordem administrativa. E o que será essa boa ordem administrativa? Né? Nós não temos aqui um conceito de boa ordem administrativa. Costuma-se entender, e isso a gente vai começar a ver também com questões judiciais, a doutrina, os autores escrevendo sobre o assunto, ainda é um tema bastante, apesar de não ser uma invenção de agora, mas é um tema ainda bastante incipiente.
A chamada boa ordem administrativa tem uma finalidade de dizer o seguinte, olha, a infração está acontecendo, essa infração ela causa um prejuízo ou poderá causar um prejuízo social e a única forma de se garantir que esse condutor não vai continuar cometendo a infração de trânsito é removendo o veículo para o depósito. É claro que esse tema é bastante polêmico e você não vai ter aí uma lista de infrações exatamente que seriam um ataque à boa ordem administrativa. Nós olharmos o capítulo 15 do Código de Trânsito, todas as infrações lá, vai ter as infrações trazendo, na medida administrativa, a remoção do veículo quando for o caso, né? Quando são infrações que têm a remoção. Mas, mesmo nesses casos, a legislação hoje ela permite que o veículo não seja removido, que ele seja liberado, tá? Que são aquelas regras do artigo 271 e seus parágrafos que eu não vou comentar aqui e discutir agora no vídeo, tá? Mas você pode dar uma olhada lá, com certeza você vai entender mais sobre o tema. Mas, veja, o CONTRAN, no Manual Brasileiro, vai nos dizer que existe ali condutas que muitas vezes poderão ser repetitivas, poderão gerar ali, né, nessa irregularidade algum prejuízo. Então ele diz lá que o atendimento à boa ordem administrativa se dará nas infrações em que, embora a irregularidade possa ter cessado em razão da abordagem, seja necessário garantir que a conduta não será praticada novamente, tendo como objetivo prioritário a proteção da vida, a segurança viária e a integridade física das pessoas. Por que eu trouxe isso aqui? Tá? Nós estamos falando de um veículo que está estacionado em local permitido, porém sem uma das placas de identificação. Nós sabemos que é obrigatório ter ambas as placas, no caso do veículo, dos veículos de 4 rodas, o veículo de 2 rodas ali, né, a motocicleta, a motoneta, ele tem dispensado a placa dianteira, tem que ter a placa traseira. Bom, o que vai acontecer nessas situações? Né? Nós temos lá a infração, previsão de remoção do veículo. É claro que a pessoa, provavelmente o proprietário, não vai fazer, não tem como fazer a colocação de uma nova placa ali, né? Ele vai ter que levar, fazer todo um procedimento administrativo para fazer a colocação dessa placa. Então não tem como fazer naquele local. Será que o fato do veículo estar ali, estacionado, sem uma das placas, ele deverá ser removido porque ali teria algum prejuízo à segurança? É claro que um veículo sem placa, ou uma das placas, é uma coisa que chama atenção, é algo que pode afetar a própria segurança pública, né? Então a gente pode até pensar na possibilidade de cometimento de crime lá do Código Penal, né? Uma possibilidade de se fazer algum procedimento de verificação desse veículo, da procedência desse veículo, né? Pode ser um automóvel que foi roubado, uma motocicleta que foi roubada, né? E está ali sem a placa. Então é claro que provavelmente os agentes públicos, os agentes de trânsito, as polícias irão fazer algum procedimento para identificar esse veículo, né? E isso poderá acarretar em uma remoção, né, para ou o pátio do órgão do trânsito, né, que tem a administração do órgão de trânsito, ou mesmo para a própria polícia, o pátio da polícia, da delegacia, para a verificação da procedência do veículo. Eu acredito que nesses casos há uma necessidade de proceder dessa forma com o intuito de verificar as condições, né? Então é uma possibilidade que isso venha a acontecer. Em termos de legislação de trânsito, como o veículo não está cometendo infração, como nós acabamos de ver, não pode então haver a remoção do veículo, no nosso entendimento, nesse caso, em termos de infração. Mas, como nós mencionamos, a legislação relacionada à segurança pública, as questões jurídicas poderão ser avaliadas, poderão ser analisadas, né? E aí é claro que os órgãos eles terão os seus procedimentos, os órgãos policiais terão seus procedimentos estabelecidos nas suas portarias, nas suas ordens de serviço, etc., né? Que não é alvo aqui do nosso vídeo. Não estamos produzindo conteúdos aqui para discutir questões policiais, né? Nós nem temos a competência técnica para isso. Mas em termos de legislação de trânsito, realmente nós podemos até pensar, bom, é para atender a boa ordem administrativa, aquele veículo ele está sendo removido como uma garantia de segurança, né? Então, nesse aspecto, podemos até pensar numa possibilidade disso. Agora, não há infração de trânsito e, a não ser que se entenda, se interprete que há um risco à segurança, o fato, né, daquele veículo não estar com a placa, né, fazer a remoção dele. Veja, por exemplo, que o artigo 230, inciso 5, que trata do licenciamento, é uma das exceções em que é feita a remoção do veículo, né, mesmo que né, se pudesse liberar o veículo para regularizar depois. Como eu falei, o artigo 271, nos seus parágrafos finais, vai trazer ali toda uma possibilidade de, mesmo estando prevista a remoção, ser feita a liberação do veículo, né? Agora, no caso do 230, inciso 5, que é do licenciamento vencido, essa liberação ela não ocorre. No caso aqui, 230, inciso 4, também não está mencionado aqui, ó, nos exemplos, que são apenas exemplos, não está mencionado qual nas infrações que seriam recolhidos o veículo,
né? Então, esse é um tema em aberto, vai depender muito da leitura do órgão de trânsito em relação ao aspecto da segurança, do veículo ser roubado ou não, de identificar a procedência do veículo, né? Em contrapartida, não há que se falar em infração de trânsito porque o veículo não está circulando, não foi flagrado em movimento, então logo não há infração de trânsito. Mas não quer dizer que aquele veículo sem placa estacionado em um local adequado, ele não possa ser alvo de algum tipo de procedimento com o intuito de identificação e de verificação da procedência do veículo. Então, é claro que o cidadão pode entender que ele estaria sendo lesado em alguma medida, né, por ter o veículo recolhido, por exemplo, para verificação policial. Entretanto, todo proprietário de veículo e condutor sabe que o veículo tem que estar com placa, né? Então, na verdade, ainda que não tome a multa, não seja autuado e não tome uma multa por causa disso, há uma irregularidade sim, porque os veículos automotores precisam estar com placas, né? Isso está no Código de Trânsito, artigo 115. Então, é dessa forma aí que você pode pensar o tema. Tá? Então, comenta aqui embaixo o que você achou desse assunto, se você tinha essa dúvida, se ela foi sanada. Comente aqui uma sugestão de tema ou mesmo alguma dúvida sobre o vídeo que a gente possa contribuir com vocês também. Dúvidas serão sempre aí avaliadas e aquilo que for interessante, caber aqui ao nosso canal, a gente traz no novo conteúdo para vocês, certo? Eu me chamo Eduardo Cadori e vejo você numa próxima oportunidade. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para mais pessoas conhecerem o trabalho que é feito aqui. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!